Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. E no vídeo de hoje nós vamos fazer uma mini serra de bancada utilizando uma serra mármore. Se você quer ver como é que vai ficar esse projeto, então vem comigo pro vídeo. Então vamos aqui ao material que vai ser preciso, certo? Primeiro a serra mármore, né, que é o principal. Essa é uma serra mármore da Makita. Ela já é bem antiga, já usei bastante. Ultimamente ela tá parada, então vou colocar ela nesse projetinho aqui. A primeira coisa que eu fiz com essa serra mármore foi tirar essa mesa dela aqui. Inclusive, muitas das vezes eu já usei essa mesa parafusada, por isso que ela tem esses 4 furos aqui, ó, parafusado no madeirite para você cortar a tábua na obra. Então, corta muito bem, certo? O problema é que essa daqui já tava com um pouco de folga aqui, né? E a regulagem eu tinha que fazer manualmente. Então, eu quero que essa regulagem seja automática, né, feita de fora. Então, por isso que eu vou retirar a mesa e fazer. Claro, você pode utilizar a mesa, que vai ser até mais fácil nesse processo. Como eu tirei a mesa, eu precisei fazer esse suporte aqui, ó, né, que ele vai trabalhar, fazer essa articulação aqui para ela poder subir, né, ó. E como é que eu fiz aqui? Eu peguei umas chapas de ferro aqui, ó. Então já fiz os furos aqui, você pode ver aqui, ó. Fiz alguns furos, mas eu peguei essa chapa, ela tem aproximadamente uns 2 milímetros, mais ou menos. E essa chapa eu peguei outras chapinhas menor aqui, né, cortei. Fiz o furo, prendi aqui nessa parte da base aqui, né, e soldei nessa chapa maior para poder a gente fazer o parafusamento, né, ali na tábua, vai ficar nessa posição. Na hora de eu soldar, o que eu fiz? Eu furei, né, a primeira peça na espessura do parafuso, bem certinho, prendi essas chapinhas e depois eu vim e soldei aqui, como você pode ver aqui, ó, tá todos soldados. Então, uma partezinha chata de fazer essa peça, certo? Mas ela vai ser principal, né, para poder ficar tendo essa movimentação. Tomei o cuidado de, quando eu fiz essa peça, de ficar no esquadro, certo? Ó, a peça no esquadro em relação ao disco. Quando eu prender ela na madeira, na caixa aqui, ela já vai ficar alinhada em relação, né, ao disco. Para fazer o tampo, né, nós vamos utilizar esse madeirite aqui. É um madeirite plastificado. Ele está no esquadro. O corte não está bem perfeito, foi feito. É uma sobra de madeira, então não está bem perfeitinho. Mas está no esquadro, certo? Vai fazer a parte da base de cima, né? E o fundo nós vamos utilizar outro madeirite também, só que esse aqui ele é um pouquinho menor. Esse madeirite de cima aqui tem 50 centímetros por 40, tá? É uma mesinha pequena, né? Como eu vou utilizar ela aqui em cima, bom que ela fique pequena mesmo, não queria fazer grande. Mas se eu precisar aumentar um pouco mais, eu entro aqui com suporte lateral aqui, ampliar mais essa mesa. Para a parte do caixote, né, onde vai ficar a serra mármore, vamos utilizar tábua de pinos. Essa tábua de pinos ela tem 20 centímetros de altura e nós vamos fazer o caixote na parte de fora de 35 centímetros, né, que é exatamente o tamanho necessário para que caiba, né, a serra mármore dentro no menor espaço possível, certo? Vamos fazer ela toda contidazinha justamente para diminuir o barulho e também já ter a possibilidade de coletar o pó dentro desse caixote. Aí duas tábuas, né, de 35 por 20, né, para fazer essa parte aqui. E por dentro aqui, para poder continuar com 35, eu fiz outra aqui, né? Então vai formar um caixotezinho assim. Aí essa daqui, ela tem 31 centímetros, né? Porque cada tábua dessa tem 2 centímetros, então dá exatamente 31 centímetros. Então, ou seja, ele vai ficar 35, né, por 35 o caixotezinho. Aí são duas de 35 e duas de 31. Vou colocar ela aqui, né, na posição. A gente vir, né, e parafusar aqui. Fazer os furozinhos aqui na lateral, parafusar e pregar. A princípio eu não vou colar, talvez depois eu desmonte e cole, né? Porque quando precisar fazer algum ajuste, precisar fazer alguma coisa, precisar desmontar, a gente tem essa possibilidade. Coloquei aqui um grampo aqui, né, para dar uma prendida nele aqui, pra gente acertar. As tábuas elas são meio empenadas, mas aqui a gente acerta, né, e o parafuso puxa elas para a posição. Eu estou usando já a brocazinha com esse carinhador, né, justamente para que o parafuso ponha na cabeça.
prontinho, né? Fixei. Tem uns detalhezinhos aqui que estão bem certinho, mas a gente vai passar a lixa, né? Para deixar bem retinho. Então, acabamento final. Certo? Aqui do outro lado não coloquei, mas da mesma forma, né? Só parafusar aqui. Prendi aqui, né? Certinho. Aqui, ó. Tô fazendo furo de um por um. Fica uma tábua um pouquinho envergada. Aí aqui eu consigo acertar depois, né? Prontinho, né? Aqui eu ainda vou desmanchar, certo? De novo. E fazer a colagem, né? Pra ficar bem perfeitinho, bem direitinho. E depois nós vamos passar a lixa aqui pra poder ficar bem certinho. Porque tem algumas rebarbazinhas que, como a gente cortou com a serra mármore solta, ficou umas diferençazinhas. Aí tem uma diferençazinha também na altura da tábua aqui. A gente vai lixar depois, né? Deixar tudo bem certinho. Mas primeiro a gente vai fazer essa primeira pré-montagem, né? Porque a gente vai ter que desmanchar de novo para poder fazer os últimos ajustes, tá bom? Agora vamos colocar a serra mármore. Prendi aqui o cabo para não atrapalhar, né? Então ela vai ficar nessa posição aqui, ó, presa aqui. Que no caso a gente pode prender até o máximo aqui, né? Porque ela vai fazer essa movimentação aqui. Só que é o seguinte, se observar, o disco está muito para lá, né? O ideal é que ele ficasse no meio. Para deixar ela mesmo mais ou menos no meio, né? Aqui no disco vai dar mais ou menos 6 centímetros ali. E eu vou colocar o disco mais para o lado, eu tenho um aproveitamento melhor de corte. Vai ficar mais ou menos aqui nessa posição. Agora vamos botar um engrossozinho aqui, né, de tábua aqui, justamente para poder prender essa base aqui. Peguei alguns retalhos aqui de madeira, tá? Peguei duas tábuas de pinos, né, que dá 2 centímetros, mais um madeirite, tá dando 5 centímetros ao todo. Aí vai dar certinho aqui, ó. É só fixar aqui, né, colar, claro. Esse aqui tem que ser colado, né, porque tem que ficar bem firme, que vai dar certinho, ó. Tá? Justamente para prender ali, né, para ele fazer essa movimentação aqui, ó. Então fixar ele aqui na parte de cima, né, mais para cima possível. Rente, né, bem certinho, não pode passar nada aqui, porque vai atrapalhar depois o tampo. Fixar e colar eles aqui, né, parafusar eles aqui, passar cola aí. Na hora de fixar aqui, uma coisa que eu tenho que tomar cuidado é para eu deixar o espaço onde vai ter a fixação, né, dela aqui, ó, desses furos, para não correr o risco, né, de coincidir com os parafusos que eu vou ter que colocar aqui para fixar aqui. Então já fiz a marcação aqui, essa área aqui e essa área aqui eu não posso colocar parafuso, né, para fixar aqui, para não atrapalhar na hora de eu fazer a fixação. Por isso que eu não colei, tá, pessoal? Já tive que desmontar ela por causa do espaço, né? Que era muito limitado aqui. Para poder facilitar eu já tirei, né? Justamente para poder fazer os furos aqui, as marcações, para ter mais espaço sobrando. Depois isso é fixado novamente. Pronto, concluí a parte de furação aqui, certo? Fiz 6 furos, né? E vou atravessar com o parafuso aqui, ó. O parafuso que eu tinha aqui, ele era um pouco pequeno, né? Ele precisaria ir mais para frente. Então eu acabei furando aqui com a broca de 10 milímetros. Para ele poder entrar mais nessa tábua aqui, né? Ele vai até a metade. Para ele conseguir fixar lá na outra sem sair, ó. Agora vamos fazer aqui a fixação da base, né, da serra mármore. Eu vou fixar apenas um parafuso no meio, que é para poder eu ter como acertar aqui a questão, né, do esquadro. Depois eu faço a fixação definitiva, mas a princípio a gente vai botar só um parafuso. Se eu precisar ajustar alguma coisa no esquadro nesse sentido, eu tenho como raspar essa tábua aqui, né, um pouquinho. Tá? Então raspo um pouquinho dela aqui, né, se eu precisar ajeitar o esquadro, boto um calçozinho. A princípio é só um parafuso mesmo para fixar.
Já tá movimentando aqui, né? Agora nós vamos bolar aqui como é que nós vamos fazer essa questão do fuso aqui, né? Vou subir. Já posicionei aqui o fundo. Em cima, prendi aqui no esquadro. Tô deixando, passando aqui um beiçozinho de 2 centímetros, tá? Como é um sobra de tábua, um lado ficou 2 centímetros, outro ficou 2,5 cm, tá? Mas já procurei esquadrinhar bem direitinho aqui, justamente para parafusar por cima aqui, né? Por que eu vou deixar esses beiçozinhos passando aqui? Porque quando eu for usar ela aqui em cima da bancada, é só usar um grampo aqui, ó, e prender aqui, né? Fica mais fácil de eu prender, então eu vou deixar passando pro lado. Se eu não gostar, eu posso cortar aqui, né? Depois. Agora é só parafusar por cima, medir aqui, né? Parafusar os 4 parafusos em cima, justamente para que fique preso, né? Se eu precisar ajustar alguma coisa, depois eu tenho como tirar com facilidade. Para medir aqui é bem simples, né? Só medir essa distância que tem aqui e meço aqui em cima. Meço aqui em cima, né? Então a tábua tá aqui. Se eu quiser eu coloco a tábua aqui, ó, que é a mesma aqui. Então o furo fica mesmo aqui, vai ficar bem no cantinho. Já descontando aqui, então é só furar aqui e marcar. Dá um parafusinho nos 4 cantos aqui para ficar preso aqui. Já fixei na parte de baixo aqui, ó. Veja como é que ficou o peixezinho passando nele todinho aqui. Não ficou o mesmo tamanho, tá? Aqui é diferente desse tamanho para cá, por causa que a tábua tem 39 centímetros por 40, tá? Então na parte de 40 ficou um pouquinho maior e a 39 ficou um pouquinho menor, mas se eu não gostar depois aqui eu posso cortar e acertar, deixar toda desse tamanho aqui, né? Quando eu quiser prender ela aqui na bancada, né? Encostar aqui já prende aqui fácil. Olha o previsto que deu aqui, pessoal. Não deu aqui no tamanho, né? Não cabe a chave para poder tirar o disco. Então nós vamos ter que arrancar a peça aqui. Ela tava colada, então ela estourou aqui. Eu vou ter que tirar aqui com o formão, né? E colar novamente ela mais para cá um pouquinho. 2 centímetros mais para cá que vai caber a chave. Então já fiz a modificação aqui, já coloquei ela no local que precisava. Agora eu tenho espaço aqui, ó. Como ela vai ficar aqui em cima, né? Tem espaço para colocar a chave aqui agora. Não gravei, né? Foi somente colocar a cola e parafusar novamente. Então vamos tentar bolar aqui o sistema, como é que nós vamos erguer ela aqui. Então qual é a ideia aqui, né? Vou colocar um parafuso aqui, né? Que já tem essa peça aqui que era da mesa dela, né? Então eu coloquei um parafuso. Peguei uma chapazinha de ferro aqui, fiz um furozinho, né? Não tem uma medida certa, tá? Aleatório mesmo. Então ela vai encaixar aqui. E aqui eu venho com a barra roscada e coloco por aqui, ó. E soldo ela aqui, né? Na barra roscada, ó. Certo? Claro, isso aqui poderia ser feito com madeira também. E aí, essa barra roscada vai vir pra cá, passando por debaixo do cabo, que é pra dar um apoio. E eu achei que só aqui ela vai tender a virar, porque ela pesa muito aqui. Então, essa barra passando aqui por baixo vai apoiar ela aqui também no cabo, né? Porque ela foi projetada para dividir o peso mesmo no cabo, e não aqui de lado. Né? Que quando a gente pega com a mão, a gente pega aqui no cabo. Então, vou fazer isso aqui, né? Soldar aqui, ó. E aqui desse lado, vou pegar um pedaço de madeira, né, para poder colocar aqui, furar, né, colocar aqui na barra roscada, para ela fazer esse movimento. E lá no final vou pegar outro pedaço de madeira aqui, né, para que essa aqui tá vindo aqui, né, fixe aqui, ó, pega aqui de lado dela aqui, através de um parafuso, e aqui eu vou colocar a poca aqui em cima, com a barra roscada passando aqui, né, ó. E aí a barra roscada encostada aqui na tábua, aqui, né, fixa, lá para fora. Quando eu girar a barra roscada, ela vai empurrar essa peça aqui, né? Quando eu girar lá, ó, ela vai empurrar essa peça, que vai empurrar essa daqui, que vai fazer, quando ela empurrar, né, vai fazer esse movimento, levantar e para frente e para trás. Agora vamos começar a fazer isso aqui, né? Então o primeiro passo vai ser soldar isso aqui na medida, né? Bem simples aqui. Afia a solda aqui do eixo, né? Já afiei a solda aqui, agora só colocar lá no lugar. Já soldei aqui, né? Peça como eu tinha dito. Para poder fazer a colocação, aproveitei. Já soldei aqui uma poca numa chapa aqui, ó.
para poder colocar nessa madeira aqui, para poder fazer, né, o carrinho aqui onde vai fazer essa movimentação. Essa boca também ela poderia ser furada aqui, né, na madeira e colocar ela dentro da madeira e colar ela com cola. Mas eu preferi fazer logo a chapazinha. Só se mesmo pegar a poca, um pedaço de chapa de ferro. Só peguei a poca aqui, né, e soldei de um lado de outro aqui. Já fiz 4 furos para poder fixar aqui na madeirinha aqui. Essa madeirinha vai ficar aqui, essa daqui vai vir para cá. Eu nem apertei, né? Já segura bem, porque fica bem equilibrado. Então aqui eu vou descer ela ao máximo, né? Para baixo, até encostar, que é onde ela vai ficar. E ali no final, eu não vou deixar encostado aqui, né? Na parede, vou deixar uma folgazinha. Porque como eu vou precisar talvez botar essa poca aqui, deixa eu ver. Vou deixar uma folgazinha aqui, né, de 1 centímetro, porque se eu precisar fazer algum ajustezinho, eu tenho como ir para frente e para trás. Vou deixando mais ou menos 1 centímetro aqui. A haste aqui eu tenho que colocar ela mais para lá possível, porque se eu colocar ela mais para cá ela fica curta, né? Aí não vai conseguir subir, então lá ela fica maior. Então eu vou colocar mais na ponta lá já. Mais ou menos 1 centímetro essa peça daqui pro final e mais 1 centímetro dessa para essa. Agora que eu desço ela até o máximo, posiciono mais ou menos, corto, precisando da peça mais ou menos desse tamanho aqui, ó, aqui para poder ter uma sobrazinha, né, para poder fazer o furo. Eu vou colocar 2 taubinhas, certo, um lado do outro, porque fica mais equilibrada. 18 centímetros. Vou precisar de uma haste de uns 18 centímetros, acho que é suficiente, 2 peças dessa de 18 centímetros. Cortar igual, né? Fazer o furo aqui e o furo nas 2 peças. Já cortei aqui as 2 peçazinhas, tá? Fiz o furo aqui no final. Considerando mais ou menos o meio, né? Tanto o meio daqui pra cá, como a mesma distância daqui. Aqui também já fiz o furo um pouco maior, né? De 13 mm, para poder passar aqui na barra roscada. Tá entrando firme. Vai ficar com a folgazinha, eu acredito. Mas se for o caso, a folga ela vai ser sempre para baixo, né? O peso está indo para cima assim, né? Então não vai balançar muito não. Mas aqui tá aqui, né? Por que eu estou usando a barra roscada, né? Porque eu tenho como limitar aqui com as pocas, né? Para ficar bem na posição onde eu quero. Mas se fosse uma barra lisa, talvez fosse até melhor. Vou colocar mais na pontinha, né? Para fazer esse movimento aqui. Eu vou procurar colocar ele mesmo aqui assim, mesmo no meio aqui, que aí ele faz essa movimentação aqui. Quando ele vier, né, ele empurra. Então agora eu vou marcar aqui a posição. Vou deixar um pouquinho afastado aqui, né, para não ter perigo de bater. E agora fazer o furo nesse aqui, né, fazendo o furo direto aqui, já usando esse aqui como guia. Fiz o furo aqui, né, procurando fazer reto. Então o que eu vou usar? Eu vou usar uma barra roscada. Uma barra roscada de... agora eu não me lembro a espessura dela, né? Mas ela é bem fininha, tá vendo? E aí depois eu posso reabrir para um parafuso melhor, né? Então a barra roscada aqui vai dar o tamanho. Aqui eu venho um encaixe aqui. Vou colocar uma arruela, porque se não colocar a arruela aqui, ele vai prender, tá? Tô usando uma de pressão, mas pode ser uma arruela lisa mesmo. Só para poder não ficar colando, né? E aqui vem pro outro lado, coloco aqui. Coloco o bracinho aqui, ó. E vem com a outra poca. Aqui ele vai ficar assim, né? Ó, tendo essa movimentação aqui. Tá preso, tá justinho, tá? Não tem quase folga, mas mesmo que tenha folga não tem problema, porque é para apoiar, né? Então vamos fixar agora na barra rosca. Vai fazer esse movimento aqui. Então agora eu já vou colocar a peça aqui, né, alinhada na posição onde eu vou procurar botar mais para cá possível,
Certo, deixar bem mais coladinho aqui, porque fica mais apoiado, né? Mais perto aqui. E aqui é só fazer o alinhamento, né? Ó, direitinho. Eu cortei um tubozinho aqui para colocar aqui, ó. Que é para elas ficar na posição certa. É um tubozinho de cobre, mas pode ser PVC também, só para manter aqui essa distância, né? Que é 5 centímetros, exatamente essa mesma distância daqui. Vou colocar a mesma medida aqui, não, 13 centímetros. 13 centímetros lá, né? Para poder ficar alinhado. A altura ele já se alinha pela altura mesmo, né? Que agora é só marcar ele aqui onde vai ser furado. Vou fazer um furo aqui com uma broca de 13 mm para passar a barra roscada. O movimento é esse. A ideia é essa, né? Vamos ver se dá certo agora. Agora vamos bolar como prender aqui, né? Com a poca arruela por fora e colocar a manivela para poder girar a barra. Já vi que tem que ser uma barra maior do que essa. Essa daqui é pequena. Vai ter que ficar até mais aqui assim. A cor tem a barra roscada um pouquinho maior. Essa é uma barra roscada de meia. Ela vai estar exatamente o tamanho aqui. Para ela finalizar aqui dentro, né? E aqui fora eu vou colocar uma pó com arruela e uma pó com arruela por dentro aqui. Vou botar logo no tamanho até aqui. Que mesmo que ela fique sobrando, se eu precisar prender ela aqui para ela não ficar fazendo esse movimento, eu consigo fazer aqui no final. A ideia é colocar uma poca, né? Duas arruelas aqui. Prendo as pocas e aí quando eu girar aqui, ela vai girar tudo, né? Nem vai para frente nem para trás aqui. E as arruelas vão servir para deslizar aqui na madeira. Vou fazer o furo aqui. Fiz o furo aqui das duas, certo? Fiz o furo das duas, né? Ó, atravessando de um lado para o outro. Eu vou colocar duas arruelas porque eu acredito que vai deslizar melhor, né? Uma presa na madeira e a outra fica deslizando. Qualquer coisa a gente cola ela na madeira. Outra forma de medir, né? Sem eu ter que colocar aqui no furo, seria colocar aqui em cima, né? Na madeira, que é a mesma largura. Apoiar aqui direitinho, né? Exatamente como eu queria. Pegar a medida. Agora vamos fazer os furos dela aqui. Prender aqui na moça e fazer o furo. Fiz o furo aqui, né? Vazando a barra roscada. Agora é só colocar no lugar, né? E colocar um pinozinho aqui. Aqui eu vou colocar só um aramezinho provisório, tá? Isso aqui tudo eu vou mudar ainda. Como é um protótipo, né? A gente vai só para ela não sair do lugar aqui, ó. É suficiente para não rodar um aramezinho bem. Eu vou colocar esse piton, acho que é o nome desse parafuso. Acho que é piton, né? Que ele tem essa alçazinha. Por enquanto, depois a gente bola alguma coisa aqui. Mas ele vai dar certinho pelo furo que eu fiz. Ele vai roscar certinho aqui. E como ele tem esse espaço aqui, né? Eu consigo colocar o dedo e fazer o giro. Acredito que vai dar certo. Ele tá pegando um pouco de rosca, né? Mas não é muito não, é só um pouco mesmo. O furo coincidiu mais ou menos com a espessura dele. No caso, a broca que eu usei aqui foi a 11,64. Prontinho. Aqui. Dá pra fazer o giro tranquilo com o dedo. Não é muito confortável, claro que a gente vai bolar alguma coisa aqui para ficar mais
Interessante, talvez a gente coloque aqui tipo uma manivelazinha, né? Mas aqui é só pra gente fazer os testes por enquanto. Vou colocar um parafuso aqui para ela não ficar mais fazendo esse movimento aqui. Vou colocar apenas um, porque aí eu tenho vários furos para depois regular quando eu colocar parte da madeira aqui de cima, né? Para ficar bem alinhadazinha. Um só já não vira mais, e aí eu tenho vários furos para poder ir acertando até ficar na posição. Vou trocar o disco aqui logo. O disco que nós vamos utilizar esse aqui, esse disco dentado, né? Esse disco ele não é interessante você utilizar com a serra mármore solta, porque ele é muito perigoso, mas aqui, né, na bancada vai ficar preso, não tem risco. No caso ela vai girar nesse sentido, então os dentes têm que ficar no sentido do giro. Ela tem a chave aqui, né, que vai facilitar na hora de eu apertar, mas aqui não tá, vou só dar um aperto assim mesmo, com a mão. Tá firme. Só descer aqui o disco para você ver que tá funcionando direitinho, né, o sistema. Caso esse madeirite aqui, né? Ó. Ela encostou no fim do curso aqui, ela bateu aqui, então já tá no final do curso. Mas ela vai recolher a serra todinha, tá vendo? Toda tá ficando mais ou menos 5 mm abaixo do madeirite, que é exatamente o ponto que ele vai ficar. E aqui nós subir ele, né? A ideia é ter uma manivela, mas também ter uma opção de colocar a parafusadeira aqui fácil. Eu vou bolar aqui um jeito ainda de colocar a parafusadeira para ser mais rápido, para não precisar recolher o custo todo, né? Aqui seria o final do curso dela. Aí que ela já começa a encostar essa parte aqui, né? Encostou aqui. Então aqui seria o limite. A altura de corte máximo dela vai ficar com uns 32 mm, talvez. Talvez se a gente desgastar um pouco mais assim, madeirite aqui por baixo, talvez dê para ela subir um pouco mais, né? Mas a princípio vai ficar dessa altura aqui de corte. Vamos colocar aqui a parte do tampo, né? A parte de cima. Já observei aqui que tá bem no esquadro, tá? Se não tiver, ó, tá batendo bem. Coloco fora dos dentes, né? Pegando só o ferro mesmo, ó, tá perfeito aqui em relação a essa tábua da frente, ó. Perfeito mesmo. Se não tivesse ficado, a gente poderia fazer uma regularzinha aqui, né? Dar uma raspada nessa madeira e alinhando ela até dar certo. Mas aqui ficou ótimo. Agora esse esquadro assim, né? Eu só vou conseguir acertar quando eu colocar o tampo, né? E eu faço o alinhamento. Aí eu vou movimentar justamente aqui nesses parafusos que tem aqui. Então como é que eu vou fazer aqui? O primeiro passo vai ser transferir essa medida, né? Bem alinhadazinha daqui até lá. Encostei aqui, encostei ali, bem certinho. Vou riscar aqui. Riscar aqui. Agora eu tenho uma referência, né? Nessa tábua aqui de fora. Daqui eu posso medir para a ponta, né, do madeirite, que o madeirite está no esquadro. Eu marquei aqui e aqui, né? Tá descendo até rápido. O problema aqui do projeto é o seguinte, ó.
ele tá batendo aqui, tá? Em relação à altura do disco, ele fica escondido, certo? Dentro aqui do madeirite, tá? Ele vai ficar escondido tranquilamente, ó. Fica abaixo. Mas é interessante que ele tivesse descido um pouco mais. Infelizmente ele não tá descendo porque ele tá batendo aqui. Esse ferro aqui poderia ter ficado um pouco mais embaixo, né? Com isso ele baixava mais. Eu deveria ter colocado mais embaixo aqui. Só que se eu colocasse mais embaixo ficava ruim de eu girar aqui. Recolhi o disco ao máximo, né, lá embaixo. Agora vamos fazer a colocação do tampo, tá, pessoal? Eu tirei o disco aqui porque ele estava triscando os dentes, né? Ele não deu para baixar mais, ele estava triscando na parte de baixo. Para não atrapalhar, né? Eu tirei ele aqui. Então eu vou colocar ele em cima, certo? Como ele tem 40 e a parte de baixo aqui tem 35, vai sobrar 2,5 para cada lado, né? Então eu meço aqui do lado de cá, 2,5. 2,5 cm. Assim ele tem 50, a parte de baixo tem 35, então vai dar 7,5 para cada lado, né? Então vamos alinhar aqui, ó, no 7,5. 7,5. 2,5. 2,5, certo? Então já alinhei aqui por essa parte da frente, né, lateral. Agora eu vou garantir que está realmente certo, olhando para aquela medida que a gente fez aqui embaixo, né, do disco. Que é essa medida aqui, ó. Tá dando 14,5 pro início do disco. Então eu vou usar por enquanto, eu vou parafusar por cima, tá? Se eu precisar tirar o tampo, eu venho, tiro os parafusos rapidinho aqui, né, e a gente troca. Mas a princípio vai ser isso, para poder a gente levantar o disco, ver se está tudo alinhadinho. E aí depois nós vamos fazer um engrosso aqui, né? Pegar uma madeira dessa de pinos, né? Colocar aqui embaixo, ó, né? Para ela ter mais grossura aqui, né? Mais resistência. E para facilitar prender, né? Aqui na hora a guia de corte aqui, tá? Ainda tem muita coisa pra gente fazer aqui, mas a princípio eu quero só prender aqui, né? Se eu não gostar do parafuso ou mudar o sistema, eu tiro o parafuso, tampo aqui com massa plástica rapidinho. Como ela tá bem certinha aqui, né? Só venho aqui e meço. Isso é 2,5, vou botar 3,5, né? Que é mesmo no meio da tábua. Aqui é 7,5, vou colocar 8,5, que é mais 1 centímetro para ir pro meio da tábua. Então o meio da tábua tá mesmo aqui do canto. Vou fazer o mesmo aqui, né? Colocar 35 mm e aqui vamos colocar 85 mm. Então já sei que é mesmo aqui. Vou botar um parafusinho desse pequeno mesmo, mais fininho. Certo? Então eu tô finalizando aqui, né? Só mesmo para poder prender, pra gente analisar, ver se tá tudo ok. Vamos conferir a medida pro disco, né? 14,5 bem certinho. 14,5 bem certinho, né? Na medida aqui, ó. Né? Para o final aqui, ó. Tem realmente 14,5, né? Exatamente a medida que a gente planejou, então tá bem centralizado. Certo? Eu vou colocar mais os dois parafusos aqui, tá? Eu vou afundar depois a cabeça dele aqui para ficar bem certinho, para não enganchar nada, né? Ficar lisinho. A mesma medida, né? 85 mm e 35 mm. Então, mesmo aqui. Olha, está firme, né? Agora o que eu vou fazer? Eu vou ter que tirar os parafusos de novo para poder colocar o disco, tá? Porque o disco tava batendo um pouquinho, tava atrapalhando. Eu vou tirar o disco, colocar o disco agora, coloco os parafusos de novo, né? E aí levanta a serra para fazer o corte. Eu tirei os 4 parafusos aqui, né? Vou fazer a colocação da serra para poder a gente fazer o corte, tá? Outra coisa, a questão, né, para ligar, né? Nós vamos colocar aí no botão aqui, tá? De segurança também, né? Que eu consiga acionar e também tem qualquer trisco, né? Já desliga a serra. E aí nós colocamos esse cabo para fora, tá? Eu ainda vou fazer o furo, né? Nessa caixa, ligar primeiro, cortar alguma coisa para ver para onde é que vai o pó, né? Analisar para onde é que ele vai, justamente para fazer o furo, né? Na parte, né, onde o pó vai, justamente para poder facilitar na hora da retirada do pó. Caso eu queira usar um aspirador, já coloco aqui, né? Onde for o melhor lugar, né? Vamos ver para onde é que o pó vai mais. Vamos analisar esse detalhe ainda. Eu vou ter que fazer um furinho para ligar a tomada, né? Também fazer um furozinho aqui de lado mesmo. Tem o disco, né? Tá firme aqui. Agora vamos colocar o tampo aqui. Eu já prendi o gatilho lá com fita de nylon, né? Então o gatilho está acionado da serra mármore, né? E o cabo tá aqui fora para nós fazer a ligação. Então é só ligar ali, já vai ligar, né? Agora é só colocar o
Topa aqui exatamente na mesma medida que a gente tinha colocado antes, né? Vou ter os parafusos aqui, é só siga os parafusos aqui como guia. Prontinho, né? Tá preso, agora é só levantar. Saiu aqui, né? Já foi o corte. Agora é o seguinte, eu vou ter que desgastar um pouquinho mais o madeirite por baixo para ele subir mais. Aqui hoje ele tá dando... Só tá dando 23 milímetros de altura. Então dá para mim tirar, né, um pouco, desgastar um pouco dele aqui por baixo para ele subir um pouco mais. Vamos fazer um corte aqui para você ver que tá cortando direitinho. A questão do alinhamento ficou perfeito, eu acredito. Deixa eu olhar. 12,5. Tá bem direitinho aqui o alinhamento. O esquadro ficou perfeito, tá? Ó. Então vamos fazer um cortezinho só pra gente ver como é que ficou. Já fizemos aqui esses cortes só pra gente testar, né? Então tá cortando perfeito. Tábua de 20 milímetros, né? Ou 2 centímetros. Corta bem porque ela tá dando 23 milímetros de altura. Mas nós vamos desgastar um pouco mais esse madeirite por baixo para eles conseguir chegar até 30 milímetros. A serra já está montada, né? Já está bem encaminhada, né? A parte estrutural já está toda pronta. No próximo vídeo, né? Nós vamos fazer justamente essa parte de reforço aqui, né? Vamos colocar também as canaletas aqui, né? Para poder, quando for fazer o corte, a gente ter como utilizar elas. Vamos desgastar um pouco mais ela aqui embaixo para poder aumentar mais essa altura do disco, para a gente chegar. Eu quero chegar pelo menos a 35 milímetros, se não 30 milímetros com certeza, tá? Vamos também melhorar esse sistema aqui, que esse aqui não está muito legal, tá funcionando, mas não tá legal. E isso vai ser o conteúdo aí para o próximo vídeo. Quem gostou, já deixa aquele like, já segue o canal para mais vídeos como esse. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.